nosso relógio não trabalha no nosso tempo e não trabalha da forma que a gente quer. Então nós, às vezes, traçamos um plano para Deus e dizemos: o Senhor tem que passar aqui. Eu vou fazer uma campanha de oração para o Senhor fazer do jeito que eu quero. Tem muitas campanhas de oração na igreja, irmão, não é para Deus fazer o que Ele quer. É para Deus fazer o que você quer. E às vezes Deus não está nos seus projetos, no seu projeto. E Ele vai agir da maneira dele. E às vezes essa campanha sua não vai dar em lugar nenhum, porque você não colocou lá embaixo na oração: faça tudo segundo a tua vontade e não a minha. Que é o próprio Jesus, que nós vamos relembrar nessa noite sobre a sua morte. Ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Eu estou ciente do que vim fazer aqui. Eu estou ciente do projeto de salvação, do plano. Eu entrei nele. Eu estou ciente que a cruz me espera. Eu estou ciente que serei crucificado. Estou ciente que serei espancado, ignorado, zombado, vituperado. Mas, se possível, quem sabe há uma chance de mudança de plano e a coisa vai ser muito pesada. Eu me preparei tanto, porque às vezes a gente prepara, irmão, espiritualmente para tantas coisas na vida. Nós preparamos para tantas mazelas. Eu me preparo sempre. Eu não ando enganado com o mundo, com a minha vida. Eu sei que eu posso morrer a qualquer momento. Eu sei que eu posso sofrer uma doença incurável. Eu sei que pode acontecer muita coisa comigo, com meus parentes mais próximos, mais longe. Mas eu me preparo para o pior. Mas nem sempre me preparo tanto que dê certo. E às vezes eu preparo e quando a coisa vem acima do que eu esperava. Mas uma coisa sempre eu tenho certeza e tenho experimentado isso durante a minha vida curta, que o Senhor sempre, quando manda alguma coisa sobre a minha vida, Ele sempre me manda o Espírito Santo junto para me dar capacitação para sofrer aquele tipo de coisa. Porque a mesma fé, meu irmão, que opera milagre, é a mesma fé que te fará superar as lutas. Muitas vezes ensinamos errado para a igreja, dizendo que a igreja tem que viver só debaixo de milagres e de ação divina dia e noite. O povo tem que ver milagre na igreja dia e noite. E eu até não gosto de mensagem quando a pessoa começa a pregar dizendo que a igreja do passado era uma igreja que, quando a pessoa chegava naquela porta, já deixava a sua cadeira de roda. Mentira! Eu sou crente desde menino. Tive um tempo de férias. Já vi muitos milagres já aconteceram até na minha família. Mas tudo que Deus faz não é para a minha glória e nem para a sua. Quando Ele faz um milagre, Ele faz para que o nome dEle seja engrandecido. E se Ele não for te dar a vitória sobre aquele assunto, Ele vai te dar uma capacitação para você suportar aquilo. Eu lembro que minha mãe estava com câncer no útero. Minha mãe foi muito crente, desde menina. Ela foi líder de senhoras, ela trabalhava muito. De repente o médico disse: olha, o seu câncer está no 3º grau. Não há como fazer nada a não ser radioterapia. E assim ela começou a radioterapia. De repente, depois de 3 anos, foi fazer uma cirurgia radical. E a minha mãe veio a óbito. Mas a minha mãe não queria morrer. Minha mãe orava, eu orava, todo mundo orava. A igreja orava.
família orava. Mas o Senhor, quando aquela doença chegou, meu pai um dia orou para o Senhor: Senhor, como vai ser o final desse negócio aqui? Me mostre aí o que vai acontecer no final da vida da minha esposa. E ele, pelo um vislumbre, ele disse que passou pela mente dele, ela morrendo nos meus braços, do meu irmão. Então o Senhor já mostrou logo, falou assim: não vou curar. E tem muita coisa, meu irmão, tem muitas doenças que Deus não vai curar, você vai ter que ficar com ela. Você vai ter que padecer com ela. Você não é melhor do que Paulo. Por 3 vezes ele orou ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor disse para ele: não ore mais sobre este assunto. Aguenta aí. A minha graça te basta. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A graça do Senhor não pode faltar, meu irmão. A graça não pode faltar. Para você suportar. Jesus orou ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice em que eu bebo. Eu não quero beber isso. É muito pesado. É cruz, é crucificação. Mas o Senhor não deu resposta. O Senhor não livrou da cruz. E graças a Deus que não livrou Jesus da cruz. Porque senão eu e você não poderíamos estar aqui nesta noite dizendo: eu vou para o céu. Eu vou entrar nas ruas de ouro. Eu vou andar nas ruas de ouro. Eu vou para a Nova Jerusalém. Eu entrarei no paraíso, porque Jesus Cristo abriu a porta para um pecador como eu. Graças a Deus que Ele não mudou os planos. Mas Jonas não gostou e não queria misericórdia para os assírios. Os assírios eram tremendamente maus. Os assírios, quando conquistavam as pessoas, os seus inimigos, dizem a história que eles eram capazes de colocar uma pessoa deitada no chão e colocava pinos no chão, e amarrava eles e começava a tirar a pele da pessoa em vida. Com uma faca bem amolada, começava a tirar a sua pele, para mostrar para os outros como que era rebelar-se contra os assírios. Eles montoavam caveiras ossadas de pessoas nas entradas das cidades aonde eles conquistavam. Eles eram cruentos, maus, ruins. E toda pessoa ruim, meu irmão, uma hora Deus tem uma conta com ele. Uma hora Deus vai mandar um recado para você. Deus não faz nada antes de avisar. A igreja que pode ficar tranquila. Deus não vai fazer nada sem avisar ela. Jesus não vem buscar a igreja sem avisar ela. Por isso que todo dia que a gente vem na igreja, alguém está falando: Ele está voltando. Jesus está vindo aí. Ele está às portas. Sempre Deus vai nos dar recados. Para mim e para você. Os ninivitas eram mau, ruim e poderosos. A cidade de Nínive, a sua capital, dizem que ela era murada e que dava para passar 2 carros, um pelo outro, em cima da muralha, a 30 metros de altura, mais de 1.200 pontos de sentinela. Era uma cidade quase que invencível. Mas a crueldade dos ninivitas chegou na presença de Deus. Nossos pecados chegam lá. Nossas maldades chegam um dia na presença de Deus.
E quando chega, Deus levanta o profeta e diz: ó, Jonas, sim, meu senhor. Porque todo homem de Deus tem que dizer isso. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Quantos estão aqui nessa noite? Tem homens e mulheres de Deus aqui para dizer: fala que teu servo ouve. Fala que teu servo ouve. Eu tenho uma missão para você, Jonas. Qual é, Senhor? Vá até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque os seus pecados têm chegado até mim. As crianças de 2 anos abaixo podem ir para sua salinha. Bom? Aonde que ela? As crianças de 2 anos abaixo. Então ele pega, é para mim falar contra Nínive? Sim. Se fosse eu, irmão, eu estaria fugindo, não era por misericórdia de Deus, eu sou misericordioso, eu fugiria de medo. Já pensou pregar para um povo que está estranho e é mau e que poderia te matar? Muitos de nós queremos ser missionário e às vezes tem chamada de missionário, mas nós queremos pregar nos Estados Unidos, sim ou não? A minha chamada é para a cidade americana para ganhar em dólar. Sempre tive essa chamada, não sei por que não aconteceu. Mas chamada para a África, onde tem muito feiticeiro, onde você chega, você já começa a passar mal lá no aeroporto. Eu nunca tive essa chamada. Mas de repente Jonas tem uma chamada e diz: vai lá até Nínive. E Jonas pensou: eu não vou porque vai me matar. Eu vou ser mais um daqueles que vai, a minha caveira vai para a porta da cidade. Eles vão me amarrar no chão e vão me arrancar minha pele. Porque a mensagem que Deus está me mandando falar é o seguinte: dentro de 40 dias a cidade será destruída. Mas não foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas não teve medo. Jonas teve certa repulsa. E ele falou para o Senhor, eu creio que ele nem disse para Deus o seguinte: eu vou ou não vou. Eu só sei que ele, da cidade onde ele estava, ele desceu até Jope, aonde era o porto de Israel. Hoje é em Tel Aviv, mas naquele tempo o porto era em Jope. E ele descendo, ele andou 80 quilômetros da cidade que ele estava até lá. E ele pegou a grana que ele tinha e talvez até pegou emprestado, comprou uma passagem muito cara. Porque para ir para Nínive era 800 quilômetros para a direita. Hoje seria lá no norte do Iraque. Ele iria uns 800 quilômetros. Mas ele desceu para Jope, 80 quilômetros, e comprou uma passagem para Tarsis, que daria cerca de 3.000 quilômetros de distância. E disse: eu vou fugir, eu vou me esconder de Deus. Deus não vai me encontrar. Tem muita gente aqui nessa noite enganado, pensando assim: eu estou escondidinho aqui, ninguém sabe de nada da minha vida. Mas eu quero dizer para você que tem um Deus que é o dono dessa igreja. Ele se chama Jesus Cristo. Ele conhece eu e você, os nossos pensamentos, conhece tudo, não adianta se esconder. Há mais um retorno. Mais um retorno. Irmão, ele foi só descendo. Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio.